Olá, pessoal do terceiro ano da Escola de Moreira de Carvalho. Quem fala é o professor Paulo Henrique, professor de Educação Física da noite. Estou aqui com vocês para bater mais um papo sobre nosso conteúdo da segunda etapa. Estamos trabalhando aí conteúdo estruturante de jogos e brincadeiras. Vamos aqui para mais uma conversa sobre esse tema. Na aula de hoje, a gente vai tratar do jogo enquanto cidadania. E aí, para esse tema, a gente está titulando essa conversa de hoje como o jogo é jogado e a cidadania é negada, é o título da nossa conversa de hoje. Para a gente chegar ao final dela, nós vamos tentar aqui atingir alguns objetivos com vocês. O primeiro deles é estabelecer a relação entre o jogo e a cidadania, no nosso debate. Também promover aí a reflexão e o debate sobre as situações do cotidiano e as semelhanças das situações com situações de jogo, como o jogo reflete essa realidade, além de compreender que é essa ideia de jogo jogado e ideia de jogo jogante que a gente vai apresentar aqui na conversa de hoje. Espero que vocês estejam todos muito bem, atentos e prontos, porque nós já vamos começar. Ok? Pensando nesse nosso, eu começo com uma indagação para que a gente possa refletir sobre, né? Imagine só se você fosse convidado para participar de um filme cujo roteiro fosse buscar um tesouro perdido, um caça-tesouro desse. Você toparia o desafio? Acredito que aqueles mais ousados, que gostam mais da adrenalina, né? Da coisa do ativismo mesmo de fazer, com certeza diriam sim na hora, né? Então, como seria esse filme? Vamos supor que esse filme, né, essa história, esse roteiro, girasse em torno da busca da chamada cidadania. Então, nosso tesouro perdido seria a cidadania. Mas ao invés de um filme, imaginem que esse roteiro fosse um jogo, protagonizasse um jogo. Algo como Em Busca da Cidadania Perdida. E se esse jogo fosse diferente de tudo que você já viu, né? Tudo que você já praticou, né? Que ele tivesse estações referentes a esses elementos. Tente fazer esse exercício de imaginação, fechar os olhos, pensar em algo parecido com isso. É o que nós vamos tentar abordar para fazer com que vocês entendam um pouquinho essa relação, né, da cidadania com as situações de jogo e como muitas das coisas que a gente vive no nosso dia a dia, aqui no mundo real, como a gente fala, como essas situações elas aparecem em meio aos jogos, às brincadeiras que a gente faz de maneira talvez lúdica ou fora da realidade nas nossas aulas e nos nossos momentos de lazer. Nesse sentido, né, você saberia dizer prontamente de onde vem o termo cidadania? Pensando no roteiro desse filme, o primeiro passo seria definir o que é essa cidadania, ou seja, conhecer o que é. Além disso, mais do que isso, né, saberia identificar quem são os atuais cidadãos de sua cidade? O que é que caracteriza um cidadão? O que significa ser um cidadão? Que questões ocultas nós temos nesse conceito de cidadania? Interessante, gente, essas indagações que eu estou fazendo é exatamente para instigar vocês a fazer reflexões, a pensar sobre esse tema. Muitas vezes a gente fala cidadania, cidadão, eu sou um cidadão, mas o que é esse cidadão? Como ele se constitui? Quais são as características? Será mesmo que eu sou um cidadão? Se pergunte sobre isso. Tente entender. Se você não tem clareza das respostas para essas perguntas, você não está sozinho, tá? Não fique constrangido com isso. Porém, é um momento de se debruçar sobre essa situação e procurar entender melhor. Então, por isso, a gente trouxe ao debate essa temática. O grande jogo. Vamos lá, vamos começar essa nossa história que eu propus para vocês, com conhecer os nossos personagens e ver como ela é muito mais parecida com o mundo real do que vocês imaginam. O enredo da nossa história vai começar numa região onde viviam muitas pessoas advindas de diversas localidades, ou seja, um espaço onde pessoas diferentes, de diferentes locais, conviviam, né, interagiam.
Eles eram unidos por um único ideal, que é o objetivo do nosso filme, do nosso jogo, do nosso roteiro, que é descobrir o paradeiro da cidadania. As pessoas que ali viviam estavam bastante desorientadas, confusas, cansadas de ordens absurdas do chefe daquela região e decididas a retirá-las do poder. Ou seja, elas viviam sob uma pressão, né, um domínio de um rei que só pensava em si, nos seus interesses e dos seus as pessoas que o rodeavam, da nobreza, sem se importar com a grande maioria das pessoas. As pessoas cansadas disso queriam tirá-lo do poder, queriam mudar esse panorama, né? Para fazer isso acontecer de verdade, era preciso recuperar a tal da cidadania perdida, conforme alertou um grande mestre da região. Somente quando o povo descobrir sua identidade, terá condições de reconquistar o poder. Isso só ocorrerá quando encontrarem a cidadania. Então, a cidadania era a pedra fundamental para que as transformações necessárias naquele local acontecessem. E a cidadania passava por descobrir, né, o povo descobrir sua própria identidade, para poder reconquistar o poder. O poder emana do povo, mas eu preciso dessa identidade, dessa cidadania para que isso aconteça. As leis criadas pelo poderoso chefe, que não agradava às pessoas, elas não consideravam a população, ou seja, como eu disse, eram leis, eram ordens que só favoreciam os interesses pessoais, os interesses de grupos minoritários, que não representavam a maioria das pessoas. Principalmente pessoas com influência, pessoas importantes naquele reino. A população mais carente, mais pobre, que era a grande maioria, acabava sendo obrigada a cumprir essas ordens, essas leis, sem ao menos ter a possibilidade de questionar, porque se justificava que todos ali eram responsáveis pelo bom desempenho da região e descumprir, né, os seus deveres, descumprir as ordens imediatas do rei e o pagamento de impostos, fazia com que essas regras fossem quebradas e, consequentemente, a prosperidade do reino não fosse atingida. Queria que vocês parassem um pouco para pensar. A gente falou ali no segundo objetivo, que era trabalhar, né, o debate sobre como questões do cotidiano parecem com questões de jogos. Né? Será que essa situação que eu acabei de narrar para vocês até agora, esse roteiro desse filme, desse jogo, não parece familiar, não? Será que na nossa realidade, no nosso dia a dia, questões parecidas com a desse reino fictício não acontecem no mundo concreto, no mundo real? Parem para pensar se não tem muita coisa parecida acontecendo nesse momento e lembra essa história fictícia que a gente está tentando montar aqui. Então vocês percebem, quando param para pensar nisso, que há uma relação entre esse universo que a gente está criando aqui, de jogo, de uma fantasia, um roteiro, e o mundo real, que faz a gente crer que jogos, cidadania, tem relação e que as situações cotidianas vividas pelas pessoas, né, nesse convívio social, essa vida social, também se assemelham a questões de jogo. Então, muitas vezes, no próprio jogo, é possível perceber situações que nos colocam diante de problemas que são problemas da vida real. Né? Então, o jogo ele imita a realidade nesse sentido. É importante ressaltar com vocês que essas medidas, né, eram tomadas, o rei tomava essas medidas em um grupo de pessoas que se reuniam em locais fechados, locais próprios para isso. E eram pessoas que representavam, né, que eram representantes dessa população, quase sempre sem a participação direta do povo. Né? Haviam aí um grupo pequeno de pessoas que tinham o direito de escolha. Né? A população em geral ela não participava diretamente desse processo. Essas leis e regras visavam o interesse desses grupos minoritários, dessas poucas pessoas que tomavam essas decisões, e era costumeiro, por exemplo, que o salário dessa população mais pobre, por exemplo, os ganhos dessa população, fossem decididos por essa elite, por essa minoria de privilegiados, que acabava fortalecendo aí um universo de desigualdade, onde os mais pobres acabavam sendo explorados e ganhando muito menos,
e os mais ricos, né, privilegiados, acabavam ficando com a maior parte do lucro, né? Também volto a dizer, parando para imaginar, parando para pensar um pouco, as imagens que estão aí na tela, será que são só meras coincidências ou tem alguma relação com a nossa realidade? Perceba e reflita sobre isso. Personagens do nosso jogo, né? Então a gente está fazendo o roteiro aqui do nosso jogo, colocando ele aí, é um jogo fictício, mas que a gente está tentando fazer inferências com a nossa vida real. Nós temos o chefe, né, que seria a pessoa que no jogo, né, que a gente quer criar, ele teria a intenção de acabar com os nossos planos, né? Afinal de contas, o que a gente quer, que é o resgate, né, que é a busca pela cidadania, acaba atingindo a ele, né? Porque como é que ele vai dar continuidade ao modelo que ele está implantando, né, de poder, de mando que ele tem, se a cidadania da população for resgatada, né? Então ele é a pessoa que vai tentar fazer com que a gente não atinja o objetivo do jogo. Para tanto, ele vai elaborar leis que vão confundir, vão atrapalhar os participantes. Também no nosso jogo a gente vai ter o homem ou a mulher do tempo. Esse personagem do nosso jogo vai ter um papel importante, porque na estação da história da cidadania, ele vai ser o responsável por julgar, né, os participantes quando cumprirem a prova determinada para essa estação. Afinal de contas, a cidadania é uma construção histórica, né, que passa pelo tempo. Então, por isso, esse personagem também é importante no nosso jogo. A gente vai ter o participante, que no caso aqui vão ser vocês, nossos alunos da disciplina de Educação Física, do componente curricular Educação Física, e vocês serão responsáveis aí por fazer o julgamento desse nosso jogo fictício, né? Vocês estão aí do outro lado da tela refletindo sobre o que a gente está falando e chegando às suas conclusões, não é verdade? E por último, né, o grande cidadão, que será o responsável por julgar, né, essas equipes que vão participar do jogo, se eles passaram pela estação referente dos direitos e deveres, que é a última, e conseguiram o objetivo. Lembra que eu falei lá no terceiro objetivo, lá no início desse vídeo, sobre os termos jogo jogado e jogo jogante, né? Também era importante a gente sair hoje daqui, fazendo uma pausa aí na nossa criação de jogo, definindo esses termos. O que seriam essa relação, né, de jogo jogado, jogo jogante com a realidade? Talvez você se pergunte o que tem a ver jogo com cidadania. Afinal de contas, a gente já conseguiu mostrar bastante coisa dessa relação, né, que é bem mais próximo do que se imagina. Mas vamos fazer uma comparação pensando num jogo que envolve muitos jogadores, para a gente tentar entender melhor. A gente pode comparar esse jogo com as relações que se estabelecem entre os grupos e classes da sociedade. Tanto para os participantes do jogo quanto para as classes sociais, sempre há regras, não é isso? A gente sabe disso. Tanto para o convívio na vida em sociedade, como para participar de qualquer jogo, uma das características é existir, né, estabelecerem regras para isso. Essas regras elas precisam ser seguidas, essas lógicas elas são pré-estabelecidas, temos valores considerados importantes, etc. Essas coisas já estabelecidas e definidas como regras, elas criam o que a gente chama de jogo jogado. É aquele jogo que está na mesa, todo mundo conhece as regras, sabe o que tem que fazer, sabe qual o papel de cada um, é aquele do dia a dia, mais ou menos reflete isso, né? A população mais carente sendo explorada, uma minoria trabalhando em prol dos seus interesses. É o jogo do dia a dia, é o que a gente vê todo instante. Quando a gente quer mudar, que a gente está cansado disso, não suporta mais isso e quer mudar essas regras, a lógica não permite isso. Não permite romper com esse paradigma que está montado. Temos que criar, então, construir na marra, na força e na nossa produção coletiva o tal do jogo jogante. Essa ideia de jogante é um jogo dinâmico que está em construção constante. Ele não para, ele não é um jogo fechado com as regras. O jogo jogado, essa ideia do jogado no passado, é que não tem como mudar. Não tem como eu alterar as regras desse jogo para mudar. É preciso construir um novo jogo. Um jogo jogante, um jogo que se constrói no dia a dia, passo por passo, a cada vez,
olhando quais são as dificuldades e tentando resolver as situações, problemas que surgem a partir disso. Aquele que pressupõe transformação. Esse é o jogo jogante, né? Então, na organização social, ele é o mais adequado. Se você estabelecer a relação do jogo jogado com a prática corporal, você terá como visualizar. Até agora nós falamos de sociedade, mas a gente pode levar isso para a educação física. Quantas vezes aqui a gente não tem o jogo jogado sendo excludente e individualista? Eu falei exemplos passados em vídeos passados com vocês. Como é comum um colega que não tem tanta habilidade no jogo ser excluído, ser o último a ser escolhido, participar pouquíssimos minutos, ou estar em campo, estar em quadra e não pegar na bola, não ser acionado. Isso não é comum nas práticas de educação física? Esse seria o jogo jogado. A regra é essa, ele é mais fraco, ele não tem tanta habilidade, então ele é excluído, ele é minoria. Ele não está lá. Só que a gente sabe que os habilidosos, os melhores, os tidos como bons, são a minoria. Então eles dominam o jogo para eles, enquanto a maioria dos colegas da aula, da turma que está em aula, não participam, assistem. Cansando disso, desistem, acabam tendo uma baixa autoestima, uma quebra de confiança, coisas que nós já falamos aqui. Esse é um jogo jogado. Essa é a realidade. Qual seria o jogo jogante? É o jogo que rompe com isso. É aquele jogo que a gente colocou no vídeo passado, quando falou de jogos cooperativos, uma alternativa a isso. É construir um novo jogo, onde a gente coloca elementos de, peraí, todo mundo vai jogar ao mesmo tempo. Por que esse aqui só vai jogar 1 minuto, enquanto aquele ali está há 30 minutos sem sair do jogo? Então, vamos estabelecer uma equidade entre esses jogadores. Todo mundo precisa pegar na bola. Não adianta só estar presente o mesmo tempo que o outro, mas se não participa efetivamente. Então esses elementos, essas novas regras que são colocadas, elas constituem a construção do tal do jogo jogante, onde os participantes começam a ter equivalência, equidade, começam a trabalhar em prol do coletivo. Voltando ao nosso jogo fictício, para a gente fechar, lembra que o nosso jogo tinha algumas estações. Por isso a gente definiu alguns daqueles personagens, né? E a primeira estação, já que a gente está em busca da cidadania perdida, para que a gente encontre ela, é a história. Que história é essa de cidadania, né? A cidadania, gente, ela individualizada, ela trata dos direitos e deveres de cada indivíduo. Então, numa definição meio simplista, seria os direitos e deveres de cada indivíduo, remetendo sempre à ideia dos direitos civis e políticos. Outra forma de compreender, e aí queria fazer um ponto aqui, que muitas vezes a gente entende o direito ao voto como ser cidadão, né? Porque você vota, isso garante a sua cidadania, não é bem por aí. Uma outra forma de compreender essa cidadania é a cidadania coletiva, que é muito mais presente na contemporaneidade, e está vinculada a essa ideia de classe social, de maioria. Ver os problemas da maioria e tentar resolver coletivamente. Então, ser cidadão na atualidade, segundo o discurso oficial, parece que está ao alcance a todos, né? Quando a gente ouve falar em cidadania, basta que você exerça seus direitos e cumpra seus deveres, você, perante a lei, todo mundo é igual, né? Então você é cidadão. Mas, no entanto, a gente sabe que no frigir dos ovos, ali na realidade mesmo, essa igualdade ela deve ser buscada por meio individual, e o coletivo não a garante. Verdade? Passada essa primeira estação, entendendo essa cidadania historicamente construída, que nos leva a essa ideia de muito facilmente todos nós somos cidadãos, mas quando na realidade a gente sabe que a cidadania plena, o exercício dela na realidade é muito difícil, a gente chega à segunda estação, que chama cidadania inclusão excludente. Faz essa pergunta. A cidadania individualizada, que é essa que tem sido pregada, ela trata desses indivíduos sempre, como eu falei anteriormente, remetendo a direitos civis e políticos, né? E ela acaba por trazer essa exclusão, né? Essa cidadania acaba por trazer essa exclusão do indivíduo, porque como ela é considerada individual, imagine uma pessoa da classe mais baixa, que poder, que penetração na sociedade ela tem para trazer algo de diferente, para fazer valer as suas demandas, né? Que voz ela teria? Como ela faria isso? Muito difícil, né? Então, principalmente as pessoas que têm mais problemas, que são as pessoas das camadas mais vulneráveis,
essas é que não são ouvidas, não têm espaço, não são consideradas, né? As decisões são todas tomadas por uma minoria. Então seria muito difícil dizer, mas eles são cidadãos. Bem, no papel, sim. Se você considerar direitos e igualdade perante a lei, sim, mas na prática isso não acontece. Chegamos à nossa terceira e última estação, os tais dos direitos e deveres, né? Vincula-se muito o conceito de cidadania ao ato de corresponder a essas responsabilidades do indivíduo, né? Você garantir seus direitos, lutar por eles e executar os seus deveres, né, e reivindicações. Já ouviu dizer que um bom cidadão deve cumprir deveres e lutar por seus direitos? Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, né? A ideia e o discurso sobre direitos e deveres, eles, na verdade, foram mecanismos criados, né, para justificar essa prática de cidadania individualizada, não coletiva, e ocultar essas desigualdades, né? Ou seja, eu consigo colocar um rótulo de que o indivíduo, mesmo o menos favorecido, ele é cidadão perante a lei, basta ele garantir seus direitos, mas será que é garantido mesmo esses direitos a ele? Será que ele está em igualdade de condições nessa corrida? Esse discurso dá a impressão disso. A impressão de que todo mundo é igual e que todo mundo consegue, só depende de si. É a tal da cidadania individualizada. Mas é preciso que a gente cumpra os deveres, ou seja, obedeça, siga as regras, siga as normas, porque isso é interessante para que se mantenha a situação do jeito que está. A imagem ao lado mostra isso. De um lado a minoria favorecida e do outro a desigualdade, né? Então, essa justificativa dos direitos e deveres, ela ajuda a manter esse estado e não construir o tal do jogo jogante, não construir a ruptura disso. Então, a ideia da gente encontrar a cidadania também é a luta contra essa posição. Se a gente favorece e fortalece esse discurso de que cidadão é aquele que exige seus direitos e cumpre seus deveres, a gente está oficializando essa ideia. Gente, sei que o tema é bastante interessante, levanta um calor nessa discussão, e a ideia é essa mesmo, a ideia é promover isso. Tenho certeza que agora vocês têm bons elementos para ampliar o debate aí junto com os professores de vocês nas aulas no Meet. Então, muitas perguntas vão surgir, muitos posicionamentos, sempre com muito respeito à opinião divergente, né? Que isso é importante. E é interessante porque aqui a ideia não é esgotar o assunto nesse vídeo, muito menos definir posicionamentos, né? Mas sim colocar aquela pulguinha atrás da orelha para que vocês reflitam, pensem, questionem. Esse é o nosso papel, beleza? Queria agradecer vocês mais uma vez pela atenção. Os vídeos estão disponibilizados no meu canal, que está aqui embaixo o endereço, então inscreve lá e ativa as notificações para ficar sabendo das novidades. Se Deus quiser, a gente se encontra num próximo vídeo. Deus e